a GETV, que a GETV era o grande canal que ia concorrer com a Cazé TV e que, né, cara, deu uma sumidinha. E eu loucura isso, porque, velho, se o Jorge Igor ainda tivesse lá na TNT, velho, na TNT, os cortes da TNT comentando sobre futebol pega muito mais view, mas muito mais view do que qualquer um da GETV. Eu acho que às vezes ele deveria ter repensado ele ter pra GETV, se bem que obviamente deve ganhar mais, né? Mas querendo ou não, cara, é aquele canalzinho bem... Pô, tem algumas coisas que eu até fico meio com dó, mas depois eu lembro que é a Globo. Porque, mano, tem tipo programa investido. Com repórter de rua, com âncora, apresentador ali, pô, investimento forte mesmo, tá ligado? E a live inteira, 3 mil views. É investimento jogado fora, né? Investimento totalmente jogado fora. Esse aqui tá, o canal, ó, por exemplo, esses programas aqui que eles fazem, ó, ao vivo, último radar antes de Espanha versus Argentina. E, mano, tipo, era pra isso aqui dar view, velho. Porque você vai em qualquer outro canal, você vai na TNT, tipo assim, não é nem o jogo, é comentando. Você vai na TNT, você vai na Cazé, você vai em qualquer outro canal, pega mais, até, cara, até no Flow Sport Clube, pega mais view que a GETV aqui comentando sobre esporte, fazendo live sobre esporte. E o nosso queridíssimo aqui, Templo do Futebol, ele fez um vídeo sobre o canal fantasma da Globo, a GETV. Ele fez há 11 dias atrás, onde ainda tava rolando a Copa, a gente não tinha um campeão aqui, a Espanha, mas eu acho que o papo continua mesmo. Vamos dar uma olhada, deixa eu me inscrever aqui no canal Templo do Futebol. Lembrando que ele tem 6 mil inscritos, tá? Merece a sua inscrição, com certeza absoluta. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Fala a verdade, você tá assistindo a Copa na Cazé TV, né? Talvez você já tenha visto algum jogo na Globo também. Não. Mas existe uma terceira nessa disputa pela sua atenção que desapareceu tão rápido que é como se nunca tivesse entrado nela. A Globo criou... E os caras, eu fico me perguntando, se os caras não se sentem mal, eu ia me sentir muito mal de estar no programa flopado. Eu não ia me sentir à vontade. Sim, assim, você de casa! Eu ia me sentir mal de falar isso. Assim, e você de casa, sendo que não tem ninguém em casa assistindo. A GTV pra bater de frente com a Cazé TV. Então por que ela simplesmente desapareceu nessa Copa? Esse vídeo é sobre como o maior grupo de mídia do Brasil criou o próprio fantasma e por que, mesmo com todo o dinheiro e toda a estrutura, ele não consegue ser visto no lugar onde o país inteiro foi assistir a Copa. Para entender como um gigante fica invisível, a gente precisa voltar a uma decisão que na época pareceu inteligente. Durante mais de 50 anos, assistir Copa no Brasil significou uma coisa só: ligar a Globo. Todos os jogos, um único canal, contado pelas vozes que marcaram gerações, Galvão Bueno, Casagrande e tantos outros. Era assim desde 1970 e parecia que seria assim pra sempre. Então veio 2020, o mundo parou, o futebol parou e a isso aqui meio que a gente já sabe. Globo, como qualquer empresa gigante, a gente chegou a ver outro vídeo sobre em crise, foi cortar custos. Ela tinha um contrato bilionário com a FIFA, e foi à justiça renegociar o que pagava. E no meio dessa renegociação, abriu mão de uma coisa que parecia não valer quase nada. Um pacotinho pequeno, quase um detalhe, perto do resto do contrato. O direito de exclusividade na internet. Ninguém dentro daquele prédio no Rio de Janeiro imaginou o que estava soltando. Porque naquele momento, transmitir Copa pela internet parecia coisa de amador. O jogo de verdade estava na televisão. A internet era o quintal. O que eles não viram é que o quintal estava virando a casa. Do outro lado dessa decisão, tinha uma empresa muito esperta esperando exatamente por ela. A Live Mode, dos mesmos donos do antigo esporte interativo, gente que já tinha tentado brigar com a Globo antes e tinha sido engolida. Eles pegaram aquele pacote digital que a Globo largou e foram atrás de um rosto pra ele. Não um jornalista, um streamer. E em 2022, Cara, eu acho que a Globo deveria ter feito isso também, tá ligado? Tipo assim, não ir de Globo, porque a Globo é muito odiada na internet, cara. Se ela pega, sei lá, velho, um gaulês, tá ligado? Coloca o gaulês como se fosse o Cazé TV e começa a agir só pelo fundo sem aparecer, tá ligado? Ficaria tipo gaulês TV. Mas sem ninguém saber que é da Globo. É até o Thiago Leifert. Porque, tipo assim, uma coisa, o pessoal não gosta do Thiago Leifert, mas eu acho que se o Thiago Leifert fosse na GTV, ele dava uma mexida lá. Porque, não sei se você sabe que todo esse estilo de jornalismo com humor esportivo veio dele lá do Globo Esporte. Veio dele, ele que trouxe isso aí, tá ligado? Então, ele é um cara que eu acho que se a GE quisesse um cara, tipo, criativo pra mexer lá e dar uma avançada, seria uma boa contratação. Tudo foi transmitida de graça no YouTube. YouTube. Ele que nem tá transmitindo, só tá comentando sobre direto, a gente vê corte dele viral no Twitter. Não, e pra tu ver, e esse cara só fica sentado comentando e viraliza pra caralho, mais do que a GTV. Transmitir Copa no mesmo site de tutorial e clipe de música. A Globo ignorou. E o público respondeu com uma coisa que a televisão nunca tinha visto: milhões de pessoas assistindo futebol como se estivessem na casa de um amigo, e não sendo apresentadas por uma autoridade distante. Mas foi na Copa seguinte que a conta chegou de verdade. Em 2026, aquele mesmo canal tem todos os 104 jogos do Mundial. De graça, aí já no era, YouTube. foi top demais. A Globo garantiu cerca de metade, mas na televisão, no sinal aberto, na antena, do jeito que sempre foi. E aí está a divisão que explica tudo. A Globo ainda passa o jogo, mas o lugar onde o país conversa sobre o jogo, o corte que viraliza, a resenha, o comentário que todo mundo repete no dia seguinte, esse lugar mudou de endereço. E não foi pra Globo. Foi aí que o gigante entendeu o tamanho do que tinha entregado de bandeja 6 anos.
Não, e é louco porque, tipo assim, a Globo passou umas 2 semanas tentando ser igual a Cazé, fazendo piadinha e tal. Daí eles viram que foram zoados pra caralho e pararam. Anos antes. E fez o que grandes empresas fazem quando levam um susto. Tentou copiar quem estava dando certo. E chamou o pessoal aqui que, tipo assim, individualmente é bom, mas eu não sei se com um encaixe funciona. Porque qual que é a grande parada lá da Cazé? O Luizinho, o Casimiro e todo mundo lá da Cazé, a maior que começou no caso, já eram muito amigos. Desde a época que eles eram tudo da TNT, do Esporte Interativo, já eram bem amigos, já tinham uma sinergia, já eram parceiros. Aqui juntou um monte de gente aqui que tinha o seu hype próprio. Jorge Igor da TNT, o Bruno Formiga ali do canal dele, o Fred aqui, ex-BBB, que também tinha o Desimpedidos e tal, né, cara? Aí chamaram o André aqui, porque é amigo do Neymar, né? Foi amigo do Neymar em 2011. O primeiro movimento foi o mais direto possível. As moças ali eu não conheço, não acompanho. Comprar a alma do rival. Foi machista isso? Porque eu não conheço nenhuma das moças, infelizmente. O primeiro movimento foi o mais direto possível. Mulher, comprar a alma do rival. A Globo foi atrás de Luiz Felipe Freitas, o Luizinho, narrador principal da Cazé, e ofereceu pagar a multa do contrato dele pra... Que filha da puta, mano. Não sabia disso não, cara. Caramba, velho. Caralho, mano, é a voz da Cazé TV. Mano, os caras iam tirar o cara principal ali, obviamente, junto com o Cazé. Luizinho, narrador principal da Cazé, e ofereceu pagar a multa do contrato dele pra levá-lo ao novo projeto. Ele ficou. Preferiu renovar com quem ajudou a construir desde o início. Óbvio. Existe coisa que multa nenhuma compra. Sem conseguir a voz mais reconhecida do rival... Pô, mano, mas imagina, cara, ele não ia ser feliz. De verdade, pensando assim, ele ia estar com um monte de gente que... Porque aqui na Cazé ele tá com os amigos dele, cara. Lá ele ia, beleza, ia ganhar mais, mas ia tentar criar uma sinergia com o André Balada ali, com o Fred, Desimpedidos, que já não tinha muito contato, mas ia ter que criar. Você tá trampando junto. Mano, e é desse jeito que a Globo sempre funcionou, né, velho? Tipo assim, ela via um programa, tipo o Luciano Huck, que era da Band, viu que tava dando muito certo, foi lá e te chamou pra Globo. E é sempre assim, tá ligado? Quando vê que uma coisa tá dando muito certo, eles traz pra Globo. Sim, e às vezes nem pra usar, que nem a Eliana. A Eliana às vezes atrapalhava lá no domingo, só cataram ela e acabou. Não vai ter problema nenhum. Ele ficou, preferiu renovar com quem ajudou a construir desde o início. Existe coisa que multa nenhuma compra. Sem conseguir a voz mais reconhecida do rival, a Globo foi buscar em outro lugar e foi buscar bem. Trouxe Jorge Igor e Bruno Formiga, 2 nomes de peso com anos de casa e currículo cheio, vindos direto de uma emissora que já era referência em transmissão esportiva. E aqui mora uma ironia que ninguém comentou na época: a Globo levou os jogadores certos, só não levou o manual de instruções junto. Foi assim que nasceu a GETV, a resposta da Globo para essa nova conversa. Um canal digital, linguagem solta de jovem, apresentadores de internet, a promessa de ser tudo aquilo que a Cazé era. E aqui está o primeiro erro, o erro de interpretação do mercado. Mas pera, antes de seguir contando essa história, eu queria te pedir para se inscrever no canal. E tem uma coisa aqui também, né? Vocês vão ver que inventaram uma personalidade pro André, que o André jogava com o Neymar lá em 2010. Aí inventaram que é o André Balada, que ele é baladeiro e tal. Aí sempre botam ele pra fazer umas dancinhas, o cara é todo duro. Inventaram a personalidade dele pra ser engraçado, sabe? Não custa nada e você me ajudará a chegar na meta dos 500 inscritos ainda esse mês. Voltando ao erro. Existia um espaço livre, óbvio, esperando pela Globo. Não o espaço da Cazé, que já estava ocupado. O espaço do meio. Uma cobertura digital séria, competente, sem a resenha barulhenta de um lado e sem o engessamento da TV velha do outro. Esse lugar tem dono em outros esportes, é o território da TNT nas Champions da vida. Era um encaixe natural para uma marca com a história e a credibilidade da Globo. E o mais irônico? Jorge Igor e Bruno Formiga, os profissionais que a Globo contratou para formar esse novo canal, vieram exatamente de lá, da TNT. Ela trouxe os jogadores certos pro time errado, e a Globo não ocupou esse lugar. Ela preferiu imitar a Cazé. Tentou ser barulhenta sendo quem nunca foi barulhenta. Xingou porque achou que era o que se fazia, forçou uma descontração que não era dela. E o público sente na hora quando uma coisa é forçada. Sim, resultado, virou uma cópia. E ninguém procura a cópia quando o original tá a um clique de distância. E é aqui que a gente chega no ponto que interessa de verdade, porque a GTV nem disputa a transmissão dos jogos, isso segue com a TV Globo. A briga dela é pela conversa, a resenha, a análise, o corte, tudo que a Cazé transformou em ouro. E o problema dela nunca foi falta de dinheiro, nem falta de gente boa. Tem comentarista de primeira linha, tem estrutura que a Cazé levará anos pra construir. O problema foi chegar tarde num lugar onde chegar tarde é quase impossível de reverter, porque o digital não funciona como a televisão. Na televisão, quem tem o sinal mais forte e o bolso mais fundo domina. No digital, quem chega primeiro e vira referência domina. E enquanto a Globo ignorava... Isso é muito verdade, Que, tipo, se você
alcança alguma coisa, você tem que tipo assim, você alcança um topo, se você gerencia aquele topo, as pessoas elas vão sempre estar com você ali, tá ligado? A única coisa que não pode acontecer é você decair. Por exemplo, se a Cazé TV começa a fazer as transmissões meio no foda-se, ou deixa de fazer algumas transmissões, aí dá espaço pra já aparecer, aí sim, tá ligado? Aí a galera pode trocar. No mais, não tem muito motivo, tá ligado? Tava rolando uma parada muito insana de, tipo, querer queimar a Cazé TV. Parecia muito ser coisa arquitetada pela Globo. Não tô dizendo que foi, mas, pô, tava parecendo que era, porque era uma perseguição contra a Cazé TV, sendo que todas as outras emissoras estavam fazendo coisas parecidas, entendeu? E o timing foi ruim, vou dizer pra vocês que o timing foi ruim. O momento de cancelar a Cazé TV tinha que ser no final da Copa, porque eles cancelaram lá no início, a Copa tinha 39 dias. O cancelamento durou 2 semanas e depois ninguém mais falou sobre Cazé TV, Bet e coisa do gênero. Ninguém mais falou porque tava fora de moda falar. Exatamente. Passou anos virando a referência. O primeiro nome que vem à cabeça quando o brasileiro pensa em futebol no YouTube. Quando a GETV finalmente chegou, essa referência já tinha dono. Ela não estava disputando um espaço livre. Estava tentando tomar um lugar que o próprio silêncio da Globo tinha deixado a concorrente ocupar. E referência, uma vez conquistada, não se toma com estrutura. Se toma com tempo ou com algo tão diferente que faça o público repensar o endereço. A GETV não trouxe nenhum nem outro. Trouxe uma versão tardia daquilo que já existia. E isso não é fenômeno só daqui. Em 2022, a CNN, a maior marca de notícias a cabo do mundo, lançou um serviço de streaming próprio, a CNN+. Investiu 300 milhões de dólares, contratou nomes de peso de emissoras rivais, tirou o apresentador da Fox News, tirou gente da NBC. E entregou, no fim das contas, uma versão digitalizada do que já fazia na TV. O mesmo conteúdo, só que numa tela diferente. 2 semanas depois do lançamento, menos de 10 mil pessoas usavam o serviço todos os dias. Um mês depois, a CNN encerrou o projeto inteiro. O gigante das notícias tinha dinheiro, tinha talento contratado, tinha estrutura. Só não tinha entendido o que fazia o público ficar. E tem um outro peso, esse mais silencioso, que ajuda a explicar por que a estrutura sozinha nunca ia resolver. Manter uma operação do tamanho da Globo custa uma fortuna que o modelo digital não carrega. Equipe grande, contrato de estúdio, uma folha de pagamento herdada de décadas de televisão tradicional. Enquanto isso, quem nasceu no digital já cresceu enxuto, sem esse peso pendurado nas costas. A mesma estrutura que é força na televisão vira âncora quando o jogo muda de regra, então ela virou o que a gente vê hoje. Está lá, no ar, todo dia. E o país passa direto como se não estivesse. E aqui está o que torna essa história diferente. A GETV não fracassou por preguiça, ela não ficou parada. Todos os dias, durante essa Copa, houve gente entrando no ar, houve comentário. Teve muito vídeo. Eu todo dia dava uma olhadinha lá no canal e ficava... Ele sempre comentando pós-jogo. Mano, pós-jogo, ninguém viu o pós-jogo da GE, velho. Ninguém via, mano. Houve análise. Houve estúdio ligado, câmera rodando, profissional de verdade trabalhando com competência de verdade. O gigante estava lá, fazendo tudo o que sempre soube fazer. E o país passou por cima dele sem enxergar. Porque a punição mais dura que o digital reserva a quem chega tarde não é a vaia. Vaia ainda é a atenção. A punição é o silêncio. É produzir uma transmissão inteira com o peso de mais de 50 anos de história por trás e descobrir que ninguém recortou, ninguém comentou, ninguém percebeu que você estava no ar. O maior grupo de mídia que este país já teve não foi derrotado numa disputa de audiência. Foi atravessado como se fosse feito de vidro. E o mais cruel é que não havia um inimigo fazendo isso com ele. Não havia sabotagem, não havia truque. O gigante chegou àquele estúdio vazio de atenção pelo próprio caminho, com as próprias escolhas, com as próprias mãos. A história da GETV não é a história de um canal ruim, é a história de um gigante que aprendeu tarde demais que tamanho não é a mesma coisa que presença. A Globo ainda passa a Copa, ainda tem estrutura, ainda tem dinheiro, ainda tem gente boa. Mas no lugar onde o país se reúne para viver a Copa junto, comentar, recortar, discutir o jogo, ela virou uma janela que quase ninguém abre. E o mais duro é que foi um lugar que ela mesma ajudou a criar e depois entregou. E fica a pergunta, dá para um gigante da televisão reaprender a existir no digital? Ou quando você ensina um país inteiro a olhar para outro lugar, não tem mais volta? Me conta aí embaixo o que você acha. Se inscreve no canal que esse tipo de história é o que a gente conta aqui. E se essa história dos bastidores da Copa te pegou, esse é só o começo. Eu reuni 30 das histórias mais impressionantes de todas as Copas, de 1930 a 2022, conspirações, escândalos, recordes que parecem invenção, no dossiê Copa do Mundo. O link tá na descrição. Depois eu dou uma olhada. E assim, cara, a minha opinião, né, cara, é que, velho, na internet funciona assim. Quem foi o primeiro sempre vai ser maior. Sempre vai ser o maior. Quem foi o primeiro a fazer bem feito, no caso, por exemplo. É que depende, né, porque tudo depende de gerações. A gente pega fundo branco. Quem apareceu primeiro fazendo bons fundo branco? Aqueles caras. Então, aqueles caras
pô, estourado. Vai fazer lá, quem é o bêbado, né? Lá vai dar 3 milhões de views, 4 milhões de views. E vai ter vários canais que também fazem o mesmo, mas são canais que se tornaram secundários, querendo ou não, porque o principal é aqueles caras, mesmo que tenha sido, obviamente, que eles inventaram, né? Mas sempre vai ter essa conotação, sempre vai ter essa sensação, a não ser que o cara que faz o mesmo, ele faça algo muito diferente, que destoe do comum. Porque, mano, pra mim, no caso, a Globo, ela não deveria investir, eu já falei isso aqui, não deveria investir em ser descolada, deveria investir em ser profissional, em ser, tipo, a Cazé TV fala palavrão, é muito ativa, fala bobagens e não é muito profissional. Então, do contrário, deveria, tipo, não, aqui a gente tem a melhor qualidade, aqui a gente tem os melhores comentaristas, os mais profissionais, tá ligado? Porque a maior crítica que se tem a Cazé é justamente essa, de que não é muito profissional, de que é muito resenha, de que é muito piadinha e tal. O negócio era fazer algo que antagonizasse isso, tá ligado? Que fosse realmente extremamente profissional e todo mundo falar, não, eu prefiro a GE porque pra adulto, né? Tipo, tinha que ter essa conotação, pegar a visão. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Ele tá espalhando mais um boato. Let's go. Isso é Mike, let's go. Ele tá espalhando mais um boato. Eu vi no Michael Kiss News uma notícia nova. Não sei como que explico o canal dele aqui pra roda. Ele não é de nenhum nicho, nenhum canal que é